Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Temporal castiga Rio de Janeiro. Chuvas deixam mais de 10 mortos. Shows movimentam verão maior. Matinhos e Pontal do Paraná foram palco para atrações nacionais no fim de semana. Ginástica rítmica à beira-mar. Praia de Caiobá, em Matinhos, recebe atletas para a apresentação. Marinha do Brasil recebe o Humaitá, o segundo submarino desenvolvido em parceria com a França. Economia alemã encerra 2023 em recessão. Custo da energia e taxas de juros contribuíram para o resultado negativo. Ataques turcos afetam diversas regiões da Síria. Usinas elétricas e petrolíferas são atingidas. E você vai ver ainda, André Leon, fotojornalista que documenta conflitos, faz a apresentação de documentário e participa de roda de conversa no litoral catarinense. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro na madrugada de domingo ainda impacta a vida de moradores da região metropolitana nesta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros confirmou que pelo menos 11 pessoas morreram e uma permanece desaparecida. A capital e 8 municípios da Baixada Fluminense ainda sofrem com problemas no abastecimento de água. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou situação de emergência e a cidade continua em estado de alerta. Pela manhã de domingo, ainda era possível ver carros virados e bolsões d'água em partes da capital fluminense. O Corpo de Bombeiros confirmou mais de 10 mortes relacionadas ao temporal. A força da água estava aumentando cada vez mais, ela derrubou o muro. O muro levou meu carro, conforme a força da água, a força levou e o meu carro foi junto. E agora meu carro se encontra ali em perca total, pelo que eu tô vendo. Estive aqui para trabalhar domingo e chegamos aí, tudo cheio, tudo enchente, tudo transtornado, entendeu? Estamos nesse prejuízo aí, mais de 30 mil, 40 mil de prejuízo. E é isso aí, e todo ano é a mesma coisa, quando chove assim forte, aqui enche, vira uma piscina, uma lagoa de verdade. As regiões mais afetadas foram a zona norte do Rio e municípios próximos da região metropolitana, onde se concentraram as mortes por causa de um deslizamento de terra, afogamentos e descarga elétrica. Em Acari, a situação é especialmente crítica para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, cujos consultórios no subsolo ficaram debaixo d'água. Em trechos da Avenida Brasil, que liga o centro à zona oeste da cidade, a água acumulada chegou a superar o capô dos automóveis e obrigou o bloqueio temporário da via durante a noite. Várias linhas de ônibus deixaram de circular e pelo menos 4 estações do metrô tiveram de fechar temporariamente neste domingo, devido ao acúmulo de água nos trilhos. Os estragos causados pelas chuvas levaram o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a decretar situação de emergência e a cidade continua em estado de alerta. E a Marinha do Brasil já pode contar com o segundo submarino desenvolvido em parceria com a França. O Humaitá vai patrulhar áreas de importância estratégica nas fronteiras marítimas brasileiras. A cerimônia de entrega ocorreu no Complexo Naval de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Com torpedos pesados e mísseis, quase 72 metros de comprimento, capacidade para 35 tripulantes e velocidade de 37 quilômetros por hora, o Humaitá vai patrulhar áreas de importância estratégica para o Brasil, no Atlântico Sul e na Amazônia Azul, como são chamadas as fronteiras marítimas do país, que tem mais de 8.500 quilômetros de costa. O novo submarino também tem capacidade operativa de 80 dias no mar e pode ficar até 5 dias submerso, o que permite, por exemplo, que a embarcação vá do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul sem realizar paradas. É um projeto de grande envergadura para o nosso país. Ele é um vetor único no nosso inventário da Armada, que pode
pode utilizar-se dessas capacidades para fazer frente a qualquer tipo de adversidade ou adversários, inclusive operando em águas controladas pelo inimigo, principalmente no nosso controle da Amazônia Azul, né, protegendo as nossas riquezas. O Humaitá é o segundo dos 4 submersíveis convencionais previstos no âmbito do ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos firmado entre Brasil e França em 2008. O principal objetivo da parceria é a construção do Álvaro Alberto, o primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear que foi batizado em homenagem a um histórico almirante da Marinha e está previsto para ser entregue no fim desta década. Verão combina com praia e praia combina com pescaria, surf, jacarezinho, vôlei, castelo de areia, enfim, combina com esporte e diversão. E uma praia do litoral paranaense inovou e levou para a beira do mar uma estrutura bem bacana para mostrar, sabe o quê? Uma apresentação de ginástica rítmica. A ação faz parte do projeto Verão Maior Paraná. Olha só que legal. Quem visitou a praia de Caiobá, em Matinhos, no litoral paranaense, neste final de semana, pôde apreciar um pouco da magia da ginástica rítmica. O esporte está ganhando cada vez mais notoriedade, até porque o Brasil é destaque no esporte, trazendo diversas medalhas para o país em competições internacionais. E até por isso, as areias da praia lotaram para acompanhar as apresentações. É a primeira vez que a ginástica, né, a gente traz a ginástica para o verão aqui, né? E é muito importante a gente estar mostrando nossa ginástica, porque do ano passado para cá a ginástica a gente ficou muito visível, né, pelas conquistas que a gente teve. Então poder trazer a ginástica aqui para mais pessoas conhecerem o nosso esporte é muito importante. Para ter esse conhecimento, né? Porque ainda a gente tem a falha de quando a gente fala, a gente faz ginástica rítmica, não é aquela que dá mortal, a gente fala, não é a que dá mortal. Então a gente poder trazer aqui e ver qual é a diferença da ginástica rítmica, da ginástica artística, é muito importante. Competimos a nível estadual, nacional e internacional. Trouxemos hoje 14 ginastas, mas nós temos um grupo hoje treinando em alto rendimento de 40 meninas. Hoje nós trouxemos 14 das categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. Então hoje nós trouxemos um pouquinho de cada categoria que nós temos lá. A gente está muito feliz de poder trazer o nosso esporte para a praia. É inusitado e maravilhoso, então a gente está muito agradecido. Acho muito importante, porque para mostrar um pouco da nossa... Para a gente mostrar o que a gente faz no nosso dia a dia e que isso é muito importante para a gente. E ainda sobre o Verão Maior Paraná, o fim de semana foi de shows no litoral paranaense. Atrações ocorreram em Matinhos e Pontal do Paraná, com destaque para as apresentações do grupo Roupa Nova e das duplas sertanejas Rick Renner e Hugo e Guilherme. O Verão Maior Paraná, além de atrações recreativas nas praias do estado, também movimenta o verão com shows gratuitos nos principais destinos do litoral. Na sexta-feira, em Matinhos, mais de 40 mil pessoas curtiram as músicas da dupla sertaneja Hugo e Guilherme. Em poucas praças do Brasil a gente vê essa estrutura grandiosa dessa forma, né? A gente fica muito feliz porque, além da valorização com as pessoas, né, com quem vem curtir, que eu acho que isso é uma valorização para as pessoas, né? Um evento bem feito, né? Um camarim gigantesco, tudo, palco incrível, já os meninos mandaram a foto pra gente, a gente viu um pouquinho, então tudo lindo demais, né? Então, melhor que muitos eventos privados, com certeza, eu espero que a gente corresponda à altura aí, se Deus quiser. Antes da dupla subir ao palco, já era grande o número de fãs que vieram de diversas regiões do país acompanhar o show. Sou fã, tô ansiosa para escutar as músicas dele, curtir o som aqui no Paraná. Sempre acompanha, né, pelo YouTube, as músicas, as canções, e a gente está assim, a fim desse agito, dessa energia positiva. Já em Pontal do Paraná, cerca de 20 mil pessoas relembraram hits do sucesso do Roupa Nova. O grupo sacudiu a plateia com Dona, Uísque a Gogô, Um Sonho a Dois, além de outros sucessos que ultrapassam gerações. A gente está na 4ª geração de público, né? Hoje a gente tem o pai, o filho, o neto, né?
Então a gente já está 43 anos de carreira, de história. Esses seguidores que você falou, eles estão aí, com certeza. A gente, quando veio chegando, a gente viu as famílias passando, as mãe, pai, criança, cadeirinha para sentar e tal. Eu acho que vai ser um show bem familiar, como todo show do Roupa Nova, a gente sempre entrega isso para as pessoas, né? Eu acho que a recíproca vai ser verdadeira. Os sucessos consagrados animaram o público que pôde conferir de perto os artistas em apresentação gratuita. Achei muito bacana, o espaço também onde foi disponibilizado pra gente estar, né, participando desse show é bem bacana, uma infraestrutura muito boa e poder ter um show pertinho assim da gente, né, a gente que é aqui de Curitiba e da Redondeza, poder estar vindo gratuitamente, isso é muito especial. Eu, como sou super fã da Roupa Nova, estou muito feliz de poder estar aqui pertinho do palco, então estou bem feliz por isso. O segundo dia de shows reuniu mais de 75 mil pessoas. Os veteranos do Roupa Nova voltaram a se apresentar em Matinhos e em Pontal do Paraná. A animação ficou por conta da dupla sertaneja Rick e Renner, que assim como Roupa Nova ultrapassa gerações. É legal, acho que do Rick Renner, porque nesses 30 anos os seguidores, os nossos primeiros seguidores, eu sempre falo no show, num quadro do show, são os pioneiros, né, do Rick Renner, já levaram para suas famílias e tem gerações cantando nossa música. Então, hoje é muito fácil chegar no show e ver uma criança de 10 anos cantando as músicas do Rick Renner. Então, assim, essas novidades que vêm, acontecem no nosso show, é a renovação do nosso público e curtindo, né? O Ela é Demais, o Moleca, Cara de Pau e o Vai Vai Mu agora, que é o hit da criançada, é o hit da criançada, do verão da criançada também. As atrações do Verão Maior seguem até o final de fevereiro e os shows musicais aos finais de semana nos palcos Verão Maior. As estruturas oferecidas pelo governo do estado garantem mais segurança, conforto aos moradores e visitantes, além de movimentar a economia local. A gente consegue dessa forma construir que as pessoas venham aos shows e depois saiam para ir nos restaurantes, para almoçar. Os ambulantes também recebem também muitos recursos ali através das compras das bebidas, dos alimentos. As pessoas vêm aqui locar a casa de veraneio, enfim, movimenta realmente a economia, é muito positivo. E você vai ver a seguir. Partes da Síria ficam sem luz após ataques turcos. Usinas elétricas foram atingidas na ofensiva. Tem o comentário político com Tiago Pereira. E vamos te levar a um olhar diferente sobre a guerra. André Leon, fotojornalista que documenta conflitos, faz a apresentação de documentário e participa de roda de conversa em Garopaba, no litoral catarinense. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta, agora são 8h15. O Departamento da Defesa Civil da Islândia informou nesta segunda-feira que a atividade do vulcão que entrou em erupção no sudoeste do país parece ter acalmado depois de a lava ter incendiado 3 casas no domingo. O Departamento de Defesa Civil informou que a atividade do vulcão, que entrou em erupção no sudoeste da Islândia, se acalmou nesta segunda-feira. O Escritório Meteorológico da Islândia informou que o vulcão entrou em erupção na manhã de domingo, perto de Grindavik, e se abriram 2 fissuras, uma delas muito perto de uma área habitada. A lava incendiou 3 casas na vila de pescadores. Esta é a 5ª erupção na Islândia em quase 3 anos. A anterior ocorreu no dia 18 de dezembro, na mesma área. O porta-voz do Departamento de Defesa Civil da Islândia disse à emissora pública RUV que a noite passou sem incidentes.
Os quase 4.000 habitantes foram retirados na madrugada de domingo, poucas semanas depois de voltarem às suas casas, depois das autoridades terem ordenado a transferência da população em 11 de novembro devido a centenas de terremotos. A atividade sísmica foi causada pelo movimento do magma abaixo da crosta terrestre, um indício de erupção iminente. A Islândia está situada entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte e é uma das regiões vulcânicas mais ativas, com 33 sistemas vulcânicos listados como ativos. E diversas regiões da Síria foram afetadas depois de ataques turcos em infraestruturas locais. No final de semana, Ankara anunciou que bombardeou combatentes curdos no norte do Iraque e também da Síria. Centenas de localidades do nordeste da Síria estão sem eletricidade desde domingo, depois de bombardeios turcos contra usinas elétricas. A administração autônoma acusou nesta segunda-feira forças turcas de atacarem instalações petrolíferas, usinas elétricas e outras infraestruturas desde a última sexta. No final de semana, Ankara anunciou que bombardeou combatentes curdos no norte de Iraque e da Síria, depois da morte de 9 soldados em um ataque executado contra uma base militar da capital. A administração curda relatou centenas de pontos sem energia elétrica após os confrontos e afirmou que algumas instalações tiveram danos graves. Uma petrolífera ficou totalmente fora de serviço. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma 7ª usina elétrica foi atacada nesta segunda-feira. Dados do Escritório do Governo de Estatísticas, Destatis, revelaram o que já era previsto por economistas, ou seja, a economia da Alemanha registrou contração em 2023. Segundo especialistas, a recessão ocorreu devido ao custo da energia, às taxas de juros e à diminuição da demanda externa, que enfraquecem a potência industrial e as exportações. A queda de 0,3% do produto interno bruto da principal economia europeia ocorre depois de um crescimento de 1,8% em 2022, conforme dados ajustados às variáveis de preços revelados nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas, Destatis. Os resultados são melhores do que as previsões do governo e do Fundo Monetário Internacional, mas o desempenho está abaixo da média da União Europeia, que vai atingir um crescimento de 0,6% nas projeções da Comissão Europeia. A terceira maior economia do mundo também está atrás na comparação com outros grandes países industrializados, como Estados Unidos e Reino Unido. Ainda que dentro das previsões, o recuo representa um revés para o governo de Olaf Scholz, que viu a popularidade despencar e é alvo de múltiplas reivindicações sociais. A economia da Alemanha se vê sobrecarregada pela crise no potente setor industrial, que representa cerca de 20% da riqueza gerada no país. A produção se mantém inferior em mais de 9% na comparação com o nível anterior à pandemia, afetado pela baixa demanda interna devido à inflação e ao aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. E os 5 homens mais ricos do mundo mais do que duplicaram sua fortuna desde 2020. Uma pesquisa revelou ainda que 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. Os dados são de um relatório divulgado nesta segunda-feira pela organização beneficente Oxfam, que pediu que os países resistam à influência dos super ricos na política fiscal. A Oxfam detalhou que a fortuna dos 5 mais ricos aumentou de 405 bilhões de dólares em 2020 para 869 bilhões de dólares no ano passado, valor equivalente a 4 trilhões e 200 bilhões de reais na cotação atual. The 5 top billionaires have doubled their wealth and Os 5 maiores multimilionários duplicaram a sua riqueza e quase 5 bilhões de pessoas, ou seja, 60% da população, ficaram mais pobres. É isso que está acontecendo e esta é uma década de divisão, na qual a Oxfam previu que dentro de uma década teremos de fato um trilionário. E isso acontece quando quase 800 milhões de pessoas não conseguiram manter os salários reais acompanhando a inflação. have real wages keep up with inflation.
Para abordar esse desequilíbrio, a Oxfam pede a criação de um imposto sobre a riqueza dos milionários e bilionários do mundo e sugere a limitação dos salários dos CEOs das grandes empresas e a quebra dos monopólios privados. O relatório anual da Oxfam sobre a desigualdade mundial é tradicionalmente publicado pouco antes da abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos. Mais de 3 milhões de brasileiros já possuem a nova carteira de identidade nacional, o que equivale a 1,4% da população. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a marca foi atingida um dia antes do prazo limite, que foi 11 de janeiro, para que todas as unidades da federação estejam emitindo a nova carteira. No novo documento, o CPF passou a ser o número do registro geral da carteira de identidade. Até agora, a nova carteira de identidade já teve adesão de 23 estados e também do Distrito Federal. As unidades da federação que ainda não aderiram são Amapá, Bahia e Roraima. Assim como é chamada, a nova cédula é obrigatória e substituirá definitivamente a carteira de identidade antiga a partir do dia 28 de fevereiro de 2032. E na última sexta-feira, o ministro da Educação anunciou que o governo estuda criar um novo imposto para as universidades particulares. Segundo ele, a cobrança é para bancar uma agência que deverá fiscalizar o setor privado, uma medida que certamente vai impactar na mensalidade paga pelos acadêmicos, né? Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é Tiago Pereira, que já está aqui comigo nos estúdios. Tiago, como foi o fim de semana? Tudo certinho? Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Deu para descansar bastante. Que bom. Então, seja bem-vindo. Ótima semana para você e conte-nos melhor sobre essa tal história. Pois é, mais uma medida, né, de aumentar a arrecadação, taxação e por aí vai. Infelizmente, a gente tem que noticiar porque é um fato público e notório que o próprio ministro deixou claro em entrevista na semana passada. Quem hoje cuida, ou melhor, deveria cuidar das instituições de ensino superior é a Secretaria de Regulação e Supervisão vinculada ao MEC. Ao citar que é necessário criar esse novo órgão, o ministro disse que nada mais justo cobrar das instituições que são privadas e cujo objetivo é ter lucro, fecha aspas. Só que ele esquece do aluno. Sim, pois se as universidades ou faculdades irão ter uma despesa a mais, quem paga a conta é o aluno, aquele que não conseguiu vaga no ensino público, porque não tem vaga para todo mundo. Essa tática é mais uma do governo em extorquir da população que já tem uma carga alta de impostos a pagar. E as notícias são só de aumentar a fatia de arrecadação. Se fosse para recebermos de volta os recursos, né? O imposto é feito para o governo arrecadar e depois distribuir, tudo bem. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim que a roda toca. E interessante é o argumento do ministro, né? O ministro, ao argumentar, ele cita que as instituições de ensino dão lucro. Mas é claro, é óbvio, qual é a empresa que não quer dar lucro? Aliás, qual é o empresário que vai injetar dinheiro numa empresa para não dar lucro? Essa é a finalidade fim de qualquer empresa privada. Aliás, que deveria se aplicar também ao setor público. É gerando lucro, ministro, que as empresas crescem, investem, geram mais empregos e, consequentemente, mais impostos. Faz a roda da economia girar. Na verdade, o que eles querem, a gente sabe, é criar mais cargos. Cargos e cargos. A Dilma tentou fazer isso lá em 2013 e agora a cena se repete. Na época, o Congresso derrubou a criação desse setor que ele tenta criar agora, que deveria ter 550 pessoas. E tudo indica que é o mesmo modus operandi. A gente realmente tem um problema sério na educação, não dá para negar. O ensino superior tem problemas, aliás, vários. Nós levaríamos horas e horas aqui discutindo, mas isso é fruto de uma política equivocada, criada inclusive pelo próprio PT no financiamento de ensino superior na iniciativa privada, com dinheiro público.
que criou muitas faculdades pelo país e endividou muitos jovens que só agora, com a política de redução de juros e multas, puderam tentar resolver os seus problemas com o FIES, né? Na verdade, é falta de gestão do governo, de identificar, né, a ineficiência, né, do governo em gerir e controlar as instituições de ensino, mesmo com inúmeros mecanismos, como o ENAD, por exemplo, que avalia o desempenho dos estudantes no ensino superior. O exame é feito quando o estudante entra e quando ele sai da universidade. E ali ele tem uma nota, e essa nota vai servir para avaliar o curso daquela instituição. E essas que não estão tendo desempenho, como é que essa prova está sendo aplicada? Estão fiscalizando? É a função do MEC fiscalizar. Será que não é mais vantagem o MEC investir nos seus funcionários, nos seus servidores, criar mecanismos, arregaçar a manga, como a gente diz, e começar a fiscalizar essas universidades que não estão tendo desempenho positivo no ENAD, no exame que avalia diretamente o aluno? Pois é, avaliando o aluno que a gente sabe, né, o desempenho daquela instituição de ensino. E aquelas que não estão com notas condizentes, o Ministério da Educação tem todas as prerrogativas para cortar, vetar aquela instituição até que ela se readeque, melhore a condição de ensino para os acadêmicos. Fiscalização é o ponto-chave. Fiscalização. É isso aí. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular o processo que condenou o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, a 24 anos de prisão na Operação Lava Jato. A decisão foi assinada pelo ministro no dia 19 de dezembro do ano passado e publicada na semana passada. É a justiça brasileira contribuindo para a conversão de valores. É isso mesmo, Tiago? Total, né? Porque o cara confessa, ele botou a mão na massa, sujou a mão no dinheiro público, desviou dinheiro, desviou recursos, foi punido e por uma jurisprudência, uma interpretação equivocada em processo, o réu confesso é descondenado. Então, para mim, não tem outro termo a não ser inversão de valores, com certeza. A Lava Jato, né, gente, foi um marco que jamais nós esqueceremos, mesmo que eles, a todo custo, né, como a gente tem visto, tentem nos convencer de que a operação que tirou de trás das cortinas, né, centenas de pessoas de diversos partidos políticos, que usavam a máquina pública para desviar mais de 25 bilhões de reais. Aliás, esse é o valor que os corruptos, réus confessos, já devolveram aos cofres públicos, ou seja, tem muito mais, né? Agora, com as descondenações, muitos deles que confessaram na época, colocaram a mão no dinheiro do pagador de impostos, o meu, o seu, o nosso dinheiro, como eu sempre digo aqui, vão até entrar em ação contra o Estado. Parece que eles só vivem assim, com o dinheiro dos outros, dinheiro que não é deles, e não aprendem. A Lava Jato trouxe nomes, modos, esquemas de como os políticos, servidores públicos e empresários também desviavam recursos dos cofres públicos. Ela revelou que no Brasil, para se manterem no poder, e conseguiram, Lula 8, Dilma 6 anos no poder, era preciso criar aquele que foi o maior esquema de corrupção, que fez Caixa 2, para que o TSE, esse mesmo que caçou Bolsonaro, sequer puniu essas siglas que foram beneficiadas com dinheiro sujo. Sim, dinheiro roubado, não era deles. E nem poderia, né, usar o dinheiro para a campanha, mas a Lava Jato revelou isso, tão puro como essa luz que está me iluminando aqui agora. Aos poucos, gente, o Supremo foi criando regras, mudando interpretações, ouvindo advogados, um deles que hoje está lá no Supremo, o Zanin, que foi advogado do Lula, e pondo ao fim condenações de réus confessos, uma espécie aí de caça às bruxas, punindo os agentes da Operação Lava Jato, que aos olhos deles, só os deles, não aos nossos, né, foram transformados em vilão da história, só porque acabaram com a brincadeira deles. Agora, João Vacari Neto do PT, que voltou a governar o país, é um desses que confessou, mas a justiça dá crédito, do tipo,
vamos te dar uma segunda chance. Será? É para a gente refletir. E sou estranho a pouca divulgação, né? Porque geralmente o Supremo, como toma uma decisão, né? A assessoria invoca para a imprensa, há uma coletiva ou há, sim, uma informação mais massiva, né? E me soa estranheza a diferença da decisão no dia 19, da publicação no dia 9, que já passou também vários dias e só dias depois a Globo News deu a notícia, depois a Agência Brasil confirmou, porque a Globo News deu a notícia ainda carecendo a confirmação total do ministro Fachin, e me soa estranheza porque parece assim, que é algo que eles estão dando descondenando ele, mas meio que com uma vergonha, né? Ou com uma notícia assim, eu estou te liberando, mas não deveria. Sei lá, me soa muito estranho o fato de não ter se dado a publicidade devida, como o Supremo sempre dá para qualquer um dos seus atos, seja você contra ou a favor, né? Então há um período aí, uma vacância, né? Um período muito longo da decisão para publicação e para publicização por meio da imprensa. Então eu fico um pouquinho com o pé atrás aí de que essa decisão foi colocada porque os outros já tinham sido descondenados, não tinha mais o que fazer, né? Porque ele foi réu confesso, ele confessou tudo aquilo que a Lava Jato investigou e trouxe ele à mesa para os depoimentos. Tá certo. Belas observações, belos comentários. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos que estão na audiência conosco. E na quarta a gente volta para atualizar aí o cenário da política nacional. A gente aguarda você, Thiago. Obrigada. E André Leon é um fotojornalista brasileiro que documenta conflitos ao redor do mundo. Nascido em Botucatu, no interior de São Paulo, ele se interessou pela fotografia aos 30 anos, depois de saber que o seu pai havia sido convocado para a Segunda Guerra Mundial. André se mudou para a Noruega aos 20 anos, onde começou a trabalhar como fotógrafo profissional. Em 2011, ele se tornou o primeiro fotojornalista latino-americano a receber a medalha de ouro Robert Capa, um dos prêmios mais prestigiados do jornalismo fotográfico. Ele fala sobre as motivações. Eu ainda vinha de uma tradição onde nós acreditávamos que a imagem, a comunicação, o diálogo fossem necessários o suficientes, talvez até, sabe? Éramos pretensiosos o suficiente para achar que o diálogo fosse suficiente para resolver os problemas. Muita coisa mudou de lá para cá, eu já não tenho mais essa certeza, pelo menos não tenho mais essa certeza, mas na época eu tinha. Então eu acho que foi a insatisfação com a situação do mundo, com a minha situação, com a situação das pessoas que eu conheço, e achar que produzir imagens, produzir informações sobre os problemas que acontecem no mundo pudessem contribuir para o diálogo. O trabalho de Leon tem sido difundido em algumas das principais publicações do mundo, como Time e Le Monde. Ele também tem sido usado pelo projeto Saúde em Perigo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que denuncia casos de violência contra profissionais de saúde em áreas de conflito. André se mostra preocupado com o futuro da informação. Não é só a informação que você produz que conta. A forma como você transmite essa informação também é muito importante. E uma coisa que eu tenho percebido é que os meios de comunicação, as formas como nós hoje usamos para difundir informação, a qualidade desses meios tem caído muito. Tá? Tem tudo se transformado em algo, por exemplo, muito próximo ao entretenimento, ao comércio, ao marketing, e as coisas elas se misturam muito. Então, por exemplo, nós não temos muito mais os espaços definidos para onde nós, por exemplo, vamos aqui conversar sobre coisas sérias, vamos aqui praticar entretenimento, né? Usufruir do entretenimento, enfim, as coisas se misturaram muito. Em 2010, Leon denunciou um caso de fraude cometido pelo fotógrafo Marco Vernaschi. O colega havia forçado uma mãe ugandense a exumar o corpo do filho recém-falecido para uma foto. A denúncia de Leon levou à retirada das fotos de Vernaschi de várias publicações. André disse se preocupar com as percepções do público. Minha sensação é que hoje a matéria-prima ela vem mal aproveitada
tá? Ela vem instrumentalizada. Então, às vezes, quando você produz uma foto sobre determinado problema, aquela fotografia hoje na internet ela é muito fácil de ser extraída da internet e ser reutilizada em maneiras com as quais você não havia pensado para ser utilizado. Lyon também é tema do documentário Você Não é um Soldado, dirigido por Maria Carolina Teles. O longa explora a motivação de Lyon para trabalhar em zonas de conflito, mesmo que isso o coloque em risco. O filme foi apresentado na Casa de Cultura de Garopaba, litoral catarinense, no último final de semana. Após a exibição, o profissional compartilhou as experiências com o público. Superou minha expectativa, porque eu imaginei que a gente ia se ater mais ao assunto guerra mesmo, e o debate foi bem mais amplo, mais crítico e mais envolvente, e me tomou mais até do que as próprias imagens que foram mostradas. O jornalismo, as imagens que eu produzi, a minha intenção é que as pessoas pudessem criar esse fundamento para que elas pudessem se auto-entender, entendeu? Se autocriticar, se colocarem a si próprias no canto, né? nas cordas, para falar, será que eu estou certo? Mas isso hoje está se transformando cada vez menos interessante para o ser humano. Cada vez menos interessante. Então, eu não vejo com muito otimismo o que vai acontecer. O encontro foi promovido pelo coletivo independente Céu Aberto, que busca promover debates sociais por meio do audiovisual. Aqui a gente está inserido num meio tão paradisíaco, numa cidade tão bonita, com tantas belezas naturais, que é muito fácil a gente esquecer dessa outra realidade dura e muito difícil que existe, que é a guerra, que muitas pessoas vivem e não tem a possibilidade de esquecer. A gente tem o privilégio de não pensar nisso, mas tem pessoas que não têm. Então a gente precisa usar esse nosso privilégio para olhar para isso e conseguir construir uma visão de mundo diferente a partir disso. Então a gente está muito feliz de poder trazer o trabalho do André e esse filme da Maria Carolina Teles para cá. É uma exibição muito importante para a gente. André Lyon é um fotojornalista que dedica a vida a documentar a realidade dos conflitos ao redor do mundo. O trabalho dele é importante para dar voz às vítimas e denunciar as atrocidades que são cometidas durante a guerra, cenas que impressionam o público. A questão do fotojornalismo como foto documental, né, é uma reflexão importante a gente fazer hoje quando todos produzem imagens, em que isso impacta a sociedade e também esse uso crítico que nós podemos fazer da fotografia e das mídias, né, como uma ferramenta também de transformação e também para que a pessoa possa se defender criticamente a partir das situações que ela vivencia na sociedade, né? Que às vezes uma imagem não é uma imagem, ela pode ser uma imagem fake. Então, todas essas discussões que se faz a partir desse contexto que nós vivemos hoje. Tá perto de pessoas e profissionais como ele, eu acho que renovam a nossa forma de ver o mundo, né? A forma de ver as realidades e a humanidade, como ele falou, né? A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade, assim. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. E hoje no CinePix você assiste ao filme Acusados. E a gente se encontra amanhã a partir das 8 da noite. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.